meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus, do nosso poderoso Pai e da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre, possa abundar em nossas vidas de maneira que nós continuemos a crescer no conhecimento e na graça maravilhosa. Amados, hoje, quarta-feira, vamos dar prosseguimento aqui à nossa lição bíblica diária. A lição dessa semana tem como título Agindo em favor do irmão, agindo para beneficiar o irmão. As nossas ações sempre têm que pensar de alguma forma em contribuir para que o nosso irmão seja beneficiado na sua jornada, na sua carreira espiritual, como diz o apóstolo Paulo, né? Para que ele a cada dia, através da nossa influência, das nossas ações, possa ser edificado espiritualmente rumo ao reino eterno de Deus. Pois bem, hoje, quarta-feira, nós vamos ver aqui as duas perguntas da quarta-feira, 7 e 8, só relembrando que ontem, na terça-feira, nós estudamos aqui as perguntas 5 e 6, né? Quando na pergunta 5 e 6, na pergunta 5, nós vimos, né, o apóstolo Paulo abordando o texto ali de Romanos 14, verso 6, né? Quando ele fala daqueles que têm as suas próprias ideias pessoais, né, que fique para si. Se ele elegeu um dia da semana como especial, né, para ele, o dia de aniversário, o dia de... Hoje tem muito isso, né? Dia da criança, dia da avó, dia da sogra, dia do pai, dia da mãe, né? Se você elege um dia especial, fique para você isso, né? E se você escolher um regime alimentar específico, né? E a sua saúde tá respondendo bem, você tem saúde com aquele estilo, fique para você, não é? E se alguém, pelo seu exemplo de vida, de saúde, de inteligência, alguém quiser limitar, maravilha, que também ela possa ter a mesma saúde, mas não crie uma doutrina, não queira estabelecer isso como regra universal dentro da sua igreja, obrigando que as pessoas pensem como você pensa e siga como você serve, né? Faça como você faz. Não faça isso, a não ser que as Escrituras Sagradas estejam determinando aquilo como doutrina. A não ser que a ordem venha da parte de Deus, dizendo o que deve ser feito e o que deve ser evitado. Isso sim é uma doutrina a ser obedecida, mas as dos homens não, né? Toda a vontade do homem, todas as ideias dos homens, elas precisam ser submetidas à palavra de Deus para que assim seja exposta à comunidade como uma verdade a ser seguida, a ser praticada por todos, né? Vimos também, quando o apóstolo Paulo deixa bem claro, né, que nenhum de nós, por que a gente deve ter cuidado, né, na nossa relação com o nosso irmão, aquilo que eu falo para ele, aquilo que eu faço com ou para ele. Por que eu devo ter esse cuidado? Paulo deixou bem claro que nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo, porque tanto na vida nós vivemos, aqueles que são servos de Cristo, né, vive para beneficiar os outros, para o outro, como um espetáculo ao mundo. Ele vive para que os outros olhem para ele e vejam nele um modelo, um exemplo de Cristo. Faça como Paulo disse, eu não vivo, Cristo vive em mim. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olhe para mim que você vai ver Cristo e aí, nas minhas ações, aquilo que eu imito de Cristo, e você pode me imitar nessas questões aí. Isso é maravilhoso, né? E hoje, na pergunta 7, nós temos o seguinte questionamento. Por que não devemos ordenar a vida de ninguém como se fôssemos o seu Senhor, como se fosse o Senhor daquela pessoa? Romanos 14, verso 8 diz assim, se vivemos, vivemos para o Senhor, ou em outras palavras, se vivemos, se estamos vivos, então vivamos para o Senhor.
E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Paulo está dizendo, olha, você não é dono do seu próprio nariz. Principalmente você que conhece as Escrituras Sagradas, você que já confessou aos quatro ventos do mundo que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, que você se tornou um servo do Deus Altíssimo, que você vive de acordo com a palavra de Deus, você segue as orientações bíblicas e tudo o que a Bíblia mandar você fazer, você vai fazer. Então, para o homem que entende isso, que já testemunhou disso, que confessou isso para o mundo, ele precisa entender, né, que ele não pertence a si mesmo. Ele pertence ao Senhor, ele vive para agradar o Senhor, tanto quer esteja vivo ou quer esteja morto, né? Quer esteja morto, completamente irracional, na morte, descansando, dormindo, aguardando a ressurreição, quer que ele esteja nessa situação, ele ali pertence ao Senhor também, porque o Senhor o trará de volta quando quiser, quando chegar o tempo. Então, nós, como diz Paulo aqui, até na morte, até depois de morto, nós temos um dono que vela, que cuida, né, que reservou, que planejou e reservou um futuro que é a eternidade para todos aqueles que entregaram as suas vidas em suas mãos. Então, Paulo deixa bem claro, olha, se você não pertence nem a si mesmo, como é que você quer mandar na vida dos outros? Se nem você tem o poder sobre si mesmo, como é que você acha que vai mandar na vida de alguém? Não é mesmo? Veja que o raciocínio aqui do apóstolo Paulo é um raciocínio que quer nos conduzir à humildade, para a gente não cair na armadilha de achar que agora me deram um título de diretor, um título de comandante, um título de chefe, um título de dominador, qualquer título. E o sujeito se sente, né, assim, com poderes hierárquicos sobre as outras pessoas, e agora ele pode cair na velha armadilha, que todos caem, né, porque o ser humano tem esse problema, né, de se sentir superior e querer mandar no outro. Aí Paulo está dizendo assim, ó, eu que sou apóstolo, Pedro que foi apóstolo, eles não mandam em ninguém, eles também são servos, só tem um Senhor que ele é a cabeça. Quem é você para se achar o cabeça da igreja? Né? Todos somos seres humanos e nós não pertencemos nem a nós mesmos. Isso é o que a palavra está se ensinando aqui. Né? Então temos que ter muito cuidado quando a gente engrossa o pescoço e quer ser superior ao irmão querendo mandar nele. Principalmente aqueles que têm títulos, né? Aqueles que se chamam pastores, apóstolos, bispos, presbíteros, né? Que toma posse desses títulos para achar que é alguém, que é alguma coisa. Ora, a primeira coisa que ele tem que saber é que ele é servo e que tem um Senhor acima dele e que ele é igual a todos. Se ele assumiu qualquer título, ele tem que jogar o título fora e assumir a responsabilidade daquele título. Ser servo dos irmãos. Continuando, meus amados, vamos aqui para a oitava pergunta da nossa lição, que nos traz aqui mais um questionamento. Quem somente é Senhor e tem autoridade para orientar o seu povo e corrigir o seu povo? Quem somente tem autoridade, que recebeu toda a autoridade da parte do Pai, para que possa corrigir essa igreja, recebeu o título de cabeça, né? Cabeça, a cabeça do corpo a gente já sabe, né? A cabeça é que comanda todo o corpo. Nenhum outro órgão do corpo comanda qualquer coisa. Quem comanda tudo é a cabeça.
A central de comando do corpo é o cérebro, né? O centro de controle de todo o corpo vivo é o cérebro. Então, ninguém na Bíblia, pode ser considerado o cabeça da igreja espiritual de Deus, somente Cristo. Paulo é muito claro, nós somos muitos membros, mas o cabeça é Cristo. Pois bem, Romanos 14, verso 9, Paulo diz assim: por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Então veja, quem somente tem o poder, tem a autoridade para orientar a igreja é Cristo. Né? Como nós já colocamos aqui, assim como a cabeça, como nós controlamos os nossos órgãos, né? As pernas, os braços, é a cabeça que diz para a pessoa, vá nessa direção, coloca a perna esquerda, agora a direita, a sua mão vai lá, a mão vai lá e pega isso aqui, abra isso, corte aquilo, faça isso. Então, é o cérebro que, mesmo em silêncio, está comandando todos os reflexos naturais que nós precisamos para se locomover, para realizar qualquer obra, para viver, para estar vivo. Comando total e pleno é do cérebro, é da mente. Então, isso fica muito claro para cada um de nós, muito claro. Muitas vezes nós somos tentados como cristãos e pessoas que têm o espírito de liderança, têm aquele espírito da iniciativa, o espírito da voluntariedade da iniciativa, muitas vezes nós queremos fazer as coisas conforme essa coisa natural que nós temos em nós. Queremos fazer do nosso jeito, tomamos a decisão, né, como se fôssemos, né, seres, como se fosse a cabeça pensante do corpo espiritual, né? Isso é um problema grave. Esse espírito, ele é perigoso, porque nós já sabemos a história original, né? Que esse espírito foi aquele espírito do inimigo, né? De Lúcifer, de Satanás, que disse assim, eu serei semelhante, né? Cobiçando a posição, uma posição de equivalência, de igualdade, similaridade, né? A de Deus, querendo ser semelhante ao Altíssimo, querendo colocar o seu trono igual, na mesma posição onde estava o trono do Pai, né? Então, quando a gente quer ser igual a Cristo, ser o cabeça, ser o comandante da sua igreja, então nós estamos com aquele mesmo espírito que lá no princípio torceu e levou Satanás à perdição. A gente precisa entender, né, que Cristo deixou bem claro para a gente. Quando a gente quiser assumir o controle da sua igreja, assumir o controle de alguma obra que a gente acha que tem capacidade de fazer como obreiro, como um pastor, como um presbítero, como um bispo, como qualquer outra função dessas questões bíblicas que usam modernamente como título, né? A Bíblia usa como responsabilidade, mas hoje está usando como título para se promoverem, né? Torcendo estas palavras, esses títulos, né? Torcendo esses nomes para a própria perdição dessas pessoas que não entendem isso. Então, Cristo falou assim, lá no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20, ele diz assim, olha, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu neles, ou seja, aí estou eu na mente deles, né? Algumas versões falam entre ele, do lado dele, mas não é neles, dentro deles, porque a Bíblia me garante, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Gálatas, ele diz que Deus enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações, às nossas mentes. Então, Cristo não veio para ficar do nosso lado, como algumas igrejas, né? Algumas pessoas completamente equivocadas, chegam na igreja, pegam uma cadeira e botam lá, essa cadeira aqui é para Jesus, vamos reservar para Jesus essa cadeira. Como se Jesus quisesse estar ali presente fisicamente. Ele quer estar
espiritualmente dentro de nós, que é muito superior na nossa mente, o central do nosso corpo, que comanda as nossas ações, como Paulo disse, eu já não vivo, agora é Cristo que vive em mim, é Ele que controla minhas ações, porque eu me entreguei completamente a Ele, né? Então, quando ele diz, aonde tiver 2 ou 3, aí estou eu entre eles, ele está dizendo, não tome decisões precipitadas, você não é o cabeça, a cabeça da igreja sou eu sempre estarei com você. Então, não queira assumir o comando. Se você quiser fazer isso, você está fazendo obra de homem. É por isso que as igrejas hoje estão cheias de obras de homem. Os homens escolhem, vou fazer um culto ali, vamos fazer igual, vamos imitar o Silvio Santos, né? O mundano copiando o mundano, né? Um pastor mundano copiando aquele que passa no mundo. Como é que o Silvio Santos faz para atrair, ganhar ibope e ter uma multidão? Ele oferece dinheiro, vamos fazer do mesmo jeito. Como é, vamos juntar a juventude e do jeito que o grupo de rock faz o show dele, vamos fazer do mesmo jeito que é para atrair os jovens, né? Porque aqui Jesus não comanda não, quem comanda é a gente, vamos fazer do nosso jeito. E Cristo dizendo, não faça do seu jeito, né? Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele vai dizer lá em Mateus 28, versículo 20. Né? Mateus 18, 20 e Mateus 28, 20. Ele vai dizer claramente, eu estou convosco, onde tiver 2 ou 3, eu estarei entre vós, ou em vós, e estarei convosco todos os dias. Então, a igreja, o servo fiel, ele precisa ter isso em mente, que o Senhor está no controle, ele é Senhor dos vivos e dos mortos, né? Ele foi aquele que morreu sim, ele morreu sim para expiar os meus pecados, mas ele está vivo, se tornando Senhor de vivo e de morto, porque os mortos ele é Senhor, estão lá, está só o pó, mas ele vai fazer aquele pó, né, no poder de Deus, voltar à vida, né? Vai voltar à vida. Então, ele é o Senhor. Isso é muito importante que todo crente entenda, porque o crente que entende isso, ele não vai baixar a sua cabeça diante de um pastor equivocado que está querendo dominar, que está pregando mentira, mas o sujeito, por medo do título de pastor, se submete a ele. Você vai dizer não àquele pastor, né? Você vai desobedecer a ordem desse pastor que está equivocado. Se ele estiver errado, em desarmonia com a Bíblia, quem manda mais é a Bíblia, não é ele, não. Entendeu? Então é muito importante. Então, quando você tem esse conhecimento baseado nas Escrituras, você se livra, você é liberto.